A guerra da Ucrânia não começou em 2022, começou em 2014. Uma figura importante nesse processo foi o Igor Girkin, ou Igor Strelkov, um criminoso de guerra que atuou na tomada da Crimeia e organizou os exércitos separatistas na região do Donbass. Mesmo com todo esse currículo, entre aspas, aqui, Igor Girkin está preso por ter criticado Vladimir Putin. E esse é o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, eu me chamo Juliane, você está no canal Vai e Veja, seja bem-vindo a esse modestíssimo espaço. Aqui eu falo de história e literatura. Se você gosta aí desses temas, se você se interessa pelos vídeos do canal, se inscreva, por favor, veja a nossa playlist de Guerra na Ucrânia, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você quiser ajudar o canal financeiramente, tem a chave Pix aqui, mas só aquilo, pessoal, que não for fazer falta para vocês, tá certo? Então, pessoal, Igor Girkin ou Igor Strelkov, Strelkov significa atirador, havia abandonado em 2013 o FSB, que é a antiga KGB. Em 2014, ele foi um dos homenzinhos verdes militares russos que participaram da tomada da Crimeia e organizaram os movimentos separatistas na região do Donbass. Strelkov foi uma das lideranças na tomada do aeroporto de Simferopol, na Crimeia. Depois ele se dirigiu até Donetsk, onde participou da tomada da delegacia de polícia de Sloviansk para atrair apoio popular para a causa da nova Rússia, como eles chamam, né, a Rússia com partes da Ucrânia anexadas. Se você quer saber mais sobre isso, veja por favor um vídeo do canal sobre o Alexander Dugin, que é um dos ideólogos do Vladimir Putin, e ele é um dos ideólogos da nova Rússia, tá certo? Muito bem, pessoal. Segundo Girkin, suas tropas eram compostas por 54 homens, boa parte de veteranos da Segunda Guerra da Chechênia. Assim, começaram os combates na região do Donbass entre as milícias separatistas formadas pelos russos e o exército da Ucrânia. A região do Donbass, pessoal, é particularmente mais suscetível a movimentos separatistas. E qual é a história do Donbass? Ali, pessoal, era uma terra habitada por servos fugitivos e cossacos, que eram servos livres, né? Quando começou a coletivização forçada do campo, no período stalinista, muitos camponeses considerados kulaks fugiram para essa região. O que eram os kulaks? Eram camponeses enriquecidos. Pessoal, camponês enriquecido, considerado enriquecido nesse contexto, poderia ser um camponês com uma casa mais bonita, um camponês dono de 2 vacas, um camponês com trator, né, tá? Então, assim, não comparem com a realidade do Brasil, com os latifundiários brasileiros que enriqueceram com café, por exemplo, né? O Miron Dolot, que escreveu esse livro aqui, Holodomor, ele alerta a gente para isso, né? Ele fala, não comparem o camponês enriquecido da Ucrânia com os camponeses ricos americanos, não tem nada a ver, tá? Então, só para vocês formarem aí a imagem correta do que era um kulak. Era uma pessoa pobre, tá? Um pouco melhor. E aí, esses kulaks, pessoal, a maioria morreu nos gulags, tá? Da União Soviética, que eram os campos de trabalhos forçados. Parte conseguiu fugir para a região do Donbass. E essa região, ela já vinha recebendo investimentos para a industrialização desde o período czarista. E aí no período stalinista houve uma grande industrialização na região. Então muitos kulaks arrumaram empregos na indústria, né? Muito bem, pessoal. Aí veio a Grande Fome, período 1932 e 33, na qual morreram mais ou menos 5 milhões de pessoas. Muitas regiões da Ucrânia se tornaram praticamente desabitadas. E aí morreram muitas pessoas também na região do Donbass.
Então, o que o governo soviético fez? Para coibir o nacionalismo ucraniano, que veio com os kulaks e tudo mais, para essa região e tal, o que eles fizeram? Mandaram russos, entendem? Então eles mandaram russos para substituir esses trabalhadores que tinham morrido e também para inibir o nacionalismo ucraniano na região. Então é uma região russófona mesmo, né? Tem muitos russos, tem muita gente que se identifica com a Rússia e tal. E aí, pessoal, tem mais um problema. Como é uma região industrial, a indústria soviética começou a entrar em decadência no fim da década de 70 e na década de 80, né? Por uma série de problemas. Falta de investimento em tecnologia, má administração, falta de liberdade econômica e tal. Só que o que acontece? Essa população compreendeu que com o socialismo era melhor, porque aí veio o fim da União Soviética, essa população ficou desempregada e ficou numa situação muito difícil. E aí, como dito, o que eles entenderam? O governo soviético era muito melhor. Então, muitas pessoas mais velhas apoiaram sim movimentos separatistas, não porque elas queriam necessariamente ser russas, mas porque elas queriam a volta do socialismo, né? É por isso que no início da guerra, em 2022, nós vimos várias imagens de tanques com bandeira soviética e tal. Eles estavam se comunicando com essa população. A escritora Svetlana Alexievich, que escreveu O Fim do Homem Soviético, Vozes de Chernobyl, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e tal, ela falou que a população mais velha da região do Donbass vive com os uniformes do período soviético, com medalhas, né? Então é uma região onde as pessoas são muito saudosistas desse período, né? E aí, pessoal, é uma região vulnerável. Aí a propaganda do Kremlin começou a trabalhar lá e fez a cabeça de muita gente para apoiar esses movimentos separatistas, né? Há autores que falam que essa população não tinha muita consciência das consequências de tudo isso, certo? Eles acharam que simplesmente eles iam ser anexados pela Rússia e que as coisas iam voltar como no período soviético, que não aconteceria, né? E aí provocou uma guerra civil que culminou na invasão da Ucrânia em 2022 e a situação dessa população tá dificílima, né? Muita gente já abandonou e tal as cidades lá porque estão praticamente inabitáveis. Tudo bem? Muito bem, pessoal. E a participação de pessoas como o Igor Girkin foi muito importante, né? Então, em 2014 foram para o Donbass pessoas como o Strelkov, certo? O Grupo Wagner, que foi formado para atuar na Ucrânia, né? A princípio, depois eles foram atuar também em vários países da África e da Síria, mas a princípio eles foram criados para atuar na Ucrânia, porque o Putin não queria um envolvimento direto, certo? E grupos neonazistas russos, todos eles treinando ali movimentos separatistas para lutar contra o exército da Ucrânia. Em 2 de julho de 2014 foi derrubado sobre Donetsk o avião de passageiros da Malaysia Airlines MH17 com 298 pessoas a bordo, mas da metade holandeses. O Kremlin negou a sua participação na catástrofe. A justiça holandesa condenou Igor Girkin e outros 3 russos à prisão perpétua. Em agosto de 2014, Strelkov recebeu lá uma chamada de Moscou alertando para ele deixar Donetsk imediatamente. Na Rússia, Girkin virou propagandista. Assim, pessoal, o criminoso de guerra passou a criticar bastante os generais russos, principalmente o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Girkin acabou chamando Putin de nulidade e pediu para ele ceder o lugar a alguém autenticamente capaz e responsável. Assim, Girkin pediu para seus companheiros o inscreverem como candidato à presidência em eleições que todos sabem que é falsa. Ele nunca foi inscrito. E mesmo com todo esse trabalho aí em prol do Kremlin, Igor Strelkov foi condenado a 4 anos de prisão por, entre aspas aqui, extremismo. Todo mundo sabe que foi porque ele criticou Vladimir Putin. Ele foi responsável pela derrubada de um avião de passageiros e foi considerado um herói. Falou mal do Putin e foi preso. E esse, pessoal, é o retrato do governo da Rússia. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu peço a sua gentileza para você, por favor, se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar com seus amigos, publicar nas suas redes sociais. Tudo isso é muito importante. Tá certo? Um abraço e até mais.